Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, tá? E hoje estamos com um convidado sensacional. Viajou até aqui, ó, muito importante. Não, Edu? É isso aí, Raquel. Tudo bem, pessoal? Então, isso para a gente ressaltar, né? Como eu sempre falo, sempre um tema relevante com um convidado mais relevante ainda. E hoje a gente vai navegar aqui e mergulhar sobre o universo da arquitetura. E não só a arquitetura por si só, mas a arquitetura atrelada ao empreendedorismo de uma forma geral, né? Nosso convidado de hoje, ele tem uma vasta experiência enquanto arquiteto, mas também tem ali um bom currículo aqui de outros empreendimentos, que eu vou falar aqui rapidamente, tá? Mas acho que é bacana até depois ele se apresentar um pouco melhor, inclusive, tá? Então, assim, é com muita satisfação que eu chamo aqui nosso amigo, o Iago Moura, que ele é o nosso convidado para falar hoje sobre arquitetura e sobre empreendedorismo nesse mercado mais imobiliário. E ele, além de arquiteto, também tem uma construtora, tem gráfica, tem restaurante, faz a gestão de vendas de loteamentos também, tem corretora de imóveis e também consultor de gestão de turismo, correto? Isso. Excelente. Então, assim, você percebe que ele navega muito bem nesse mercado imobiliário e também é atrelado ali a demandas mais, talvez, vinculadas ao turismo, eu imagino. Acho que esse link você acaba trazendo de forma muito próxima, Isso. não é isso? Então, Iago, seja bem-vindo ao Ponto de Conexão, aqui no nosso episódio de hoje. Eu queria agora passar o seu microfone, possa se reapresentar, falar um pouco mais de quem de fato é o Iago e como você acho que chegou até aqui, né, enquanto arquiteto, enquanto esse empresário ali multifacetado. É muito, muito interessante isso. O Iago Moura, o arquiteto, administrador de empresas, corretor, enfim. Vem de uma praia belíssima, Águas Belas, em Cascavel, uma Verdade. praia com uns potenciais muito grandes. E a gente entende que o nosso interior do estado, o nosso Ceará, enfim, é muito bonito, né? Mas o nosso interior, nossas praias são muito belas. E eu, como um quase nativo, que estou lá há muito tempo, encontrei um mercado belíssimo. Uma praia bonita, pessoas querendo empreender, pessoas querendo comprar, pessoas querendo fazer o diferencial. E aí foi muito interessante, que aí eu fui me capacitando, adoro arquitetura, a arquitetura é um sonho de infância que se transformou em algo concreto. E eu fui entendendo que o mercado, ele pedia capacitação, pedia entendimento de toda aquela evolução que a cidade vinha agindo. E também faltava boas pessoas para cobrir as necessidades dos clientes que estavam chegando. Então, nós temos nos últimos 20 anos, chegando na região, estrangeiros, brasileiros querendo investir, estrangeiros querendo investir, pessoas próximas, às vezes amigos querendo investir. Sim. E faltava pessoas com capacitação. E eu me obriguei a entender um pouco de tudo, porque cada cliente novo que chegava, nós temos um restaurante em Águas Belas, a Barraca Meu Refúgio, então cada cliente que chegava, ele chegava com uma necessidade diferente. Sim. Então aquele hábito, eu acho que questão de empreender, o dom de vender, ele vem de berço, né? Então eu vinha puxando essa questão da venda, e essa questão da venda, eu fui moldando e capacitando. Então, eu fui fazendo capacitações, graduações e fui entendendo o mercado. E hoje eu ofereço na nossa região, e hoje, na verdade, todo o Ceará, que eu atendo várias outras cidades também, vários serviços. Então, hoje, o nosso cliente, existe um cliente hoje diferenciado que ele deseja que a vida dele seja resolvida. Então, eu tenho um cliente que chega com um cartão Black e diga, eu quero que resolva o seu projeto. Então, isso é muito interessante, porque você cria um mercado e você entende esse mercado. Então, a arquitetura abriu várias portas. E aí eu fui entendendo, eu fui montando gráfica, comunicação visual, porque às vezes o cliente queria o projeto de arquitetura, mas quem é que fazia comunicação visual? E a gente tinha uma deficiência. E eu com aquele desejo de estar sempre oferecendo serviço, sempre tentando resolver a vida do cliente. E aí foi abrindo o mercado. Então a gente abriu uma gráfica. Aí o cliente, eu brinco muito que eu consigo casar o cliente, fazer os convites e ainda fazer a casa dele. Então, a gente casa e ainda balança a criança. Então, é bem interessante. Então, essa diversidade de serviços, de funções, ela me fez fortalecer o nome na região, que hoje é muito sólido, é muito concreto. Verdade. Né? Eu tenho lá na região vários serviços, hoje a maioria dos empresários da região do litoral leste, principalmente Beberibe, Cascavel e Pindoretama, que é ali o nicho que está próximo da gente, eles nos procuram o nosso escritório, procuram nossos serviços e são sempre diversos. E é muito interessante. Então, o Iago Moura, ele foi se transformando dentro desse mundo. Tem um amigo meu que diz assim, rapaz, vocês tiraram literalmente leite de pedra, porque como é que ia surgir tantas oportunidades numa região que era comum a pessoa só vender um peixe, ser um garçom. Então, tipo assim, a gente saiu
dessa realidade que era fato e veio oferecer serviços diferentes. E serviços diferentes você tem que se capacitar, você tem que entender, você tem que aprender. E o Iago foi fazendo isso. Eu fui me adaptando, fui arriscando essa questão. Aí vem a veia do empreendedorismo, né? Eu digo muito, empreender é solitário. Porque a minha família toda diz assim, você sonha demais, você sonha demais. E é muito interessante. E o sonho, se você planejar, se você entender, ele vira real. Isso. Hoje eu brinco muito, a minha família entende. Se eu disser que vou tirar uma foto da lua, ela fica lá esperando, que sabe que eu vou alcançar lá o meu objetivo. E é muito interessante. Então, o Iago Moura, ele foi se transformando, virando um profissional hoje que eu mesmo assino embaixo por mim mesmo. Então, eu digo assim, você tem que ter muita certeza do que faz, né? Sim, então, eu digo assim, eu sou bom nisso. Você tem que ser bom nisso. Então, tipo assim, eu tenho que acreditar no nosso projeto, eu tenho que acreditar em mim, porque, na realidade, no nosso ambiente, as pessoas não acreditavam. Então, você só acredita depois que faz. As pessoas, infelizmente, elas são muito concretas. E beleza. Pois essa parte foi feita, esse divisor de águas foi feito, e hoje a gente tem um currículo gigante, hoje a gente tem bastante obras na cidade, hoje a gente tem bastante obras em toda a região. Nós temos hoje os loteamentos, que é uma referência, né? Então, tem vários empreendedores que hoje apostam no investimento de loteamento, e hoje a gente consegue dar toda a consultoria. Eu consigo fazer o projeto, eu consigo vender, eu consigo fazer gestão de venda, eu consigo fazer projetos além do parcelamento do solo. A gente consegue hoje construir casas, consegue buscar investidores. E essa diferença, essa energia de querer estar sempre fazendo mais, foi abrindo muitas portas, né? E é muito bom. Excelente. Tem algum projeto hoje, Iago, que você está mais focado, mais centralizado? Quer falar um pouco dele pra gente? Hoje, um dos focos que eu achei super interessante. Antes eu fazia somente um projeto, e como arquiteto, e oferecia esses projetos para vários clientes. E mais ou menos há um ano eu entrei no setor da construção. E o setor da construção tem me ensinado muitas coisas. Porque uma coisa assim, você pegar um projeto de arquitetura, que é um papel, entregar para o cliente, e ele segue a vida dele. Outra coisa é você mergulhar nos projetos, você estar dentro do projeto, você mesmo construir, você ter um entendimento como é que funcionam as pessoas, porque hoje construção é gente, tudo na vida é gente, mas é pedreiro, servente, mestre de obra, eletricista. Então, hoje, no setor da construção, é uma dedicação hoje gigante. Hoje eu posso dizer que 70% hoje do meu esforço é voltado no setor da construção e 30% de loteamento. Nesse setor da construção, engloba a questão de venda, de corretor, onde está imobiliário envolvido, onde está o corretor Iago, que se transforma em corretor também, para poder vender o próprio serviço. Então, na área da construção, a gente começou com aquelas casas padrões, Minha Casa Minha Vida, né, que se chamam. São casas até 100 metros quadrados, e que eu entendi que tem mercado, que tem demanda, que as pessoas têm essa necessidade ainda e forte e firme de querer o seu bem, querer a sua moradia, a sua casa própria, e entender nesse mercado. E aí volta a mistura da veia do empreendedor com a veia do arquiteto. Entendendo esse mercado, nós temos construído vários projetos de casas, e a gente, graças a Deus, a gente está já finalizando as casas, já vendendo todas elas. Então, assim, um mercado extremamente promissor, um mercado extremamente aberto. Mas o diferencial nosso hoje é o foco na construção de qualidade, mas também na venda. Então, entender as pessoas, entender a necessidade do cliente. Hoje, as vendas do Minha Casa Minha Vida hoje, as pessoas têm um sonho de ter uma casa própria, mas tem as dificuldades de entrada, de pagamento da entrada, de documentação. Você ajuda, né? E ajuda. E às vezes são dificuldades tão simples. Às vezes é só juntar os documentos, as pessoas têm até o perfil. Mas elas necessitam dessa sensibilidade, de a gente entender, ouvir a necessidade dela, montar um planejamento. Né? Eu tenho pessoas que dizem, não tenho dinheiro agora para dar entrada, mas tenho daqui a um ano. Vamos montar um planejamento, vamos ver como é que está a questão do seu nome, vamos ver como é que está, o que é que pode ser construído dentro desse período. Um acolhimento, hoje, né? Um acolhimento. E isso tem feito um diferencial muito grande, porque o mercado ele é muito, muito forte, o mercado ele é muito cruel. Então, assim, tem pessoas vendendo de toda forma. Então, essa personalização da venda me ajudou bastante nas construções. Então, assim, hoje o esforço que eu faço dentro do meu serviço da arquitetura é selecionar um nicho de produtos para oferecer, seja de casas, residências, comércios, meu ou de terceiros, e dessa seleção oferecer para o cliente de forma personalizada.
Como? Entendimento, acolhimento, ouvir, entender qual a necessidade do cliente, entender como funciona ali a realidade dele, para entender se funciona. Porque às vezes o que acontece? Ele tem um sonho de uma casa gigante, mas o orçamento dele, a realidade dele, podia ser uma casa pequena. E eu ofereço esse entendendo, aí a arquitetura, você é interessante que eu vejo, que cada profissão minha, ela vai completando. Aí vem um arquiteto e diz, vamos fazer uma casa menor, com orçamento menor, esse orçamento já cabe no teu orçamento. Aí a gente tem uma linha de produtos, que é uns blocos de apartamento, que está saindo agora, que eu acredito que vai ser tendência no Litoral Leste. Então, seremos parceiros, viu, gente? Só aqui um spoiler. Seremos parceiros com o Iago nisso. Em breve a gente vai ter aí vários condomínios de apartamentos, de mini apartamentos de 55 metros, que também não é tão pequeno, né? 55 metros bem planejado, a pessoa vive nela muito bem, né? Diferente de uma amiga minha ali que tem só no quarto 70, né? Mas dá certo. Mas é isso, hoje o produto melhor hoje que a gente está focando é a construção. Perfeito. E a tua fala, Iago, é bacana porque você fala muito de ouvir o cliente, né? Isso é muito claro. Eu acho que você vê que ele consegue construir bem, ele escuta tanto bem o cliente que ele monta negócios que se complementam conforme o que talvez o cliente sinalizou. A gráfica, é a construção, é a arquitetura, o restaurante, esse viés turístico da coisa, né? E você falou aqui algumas questões na parte de construção. Eu quero trazer um pouco sobre isso agora. Eu sei que é uma área que é um tanto desafiadora. Então, você está um pouco mais de um ano, você falou, na parte de construção especificamente, né? O que para ti é mais desafiador nesses últimos 12 meses, né? É gerenciar a expectativa do cliente, que construir uma casa é um sonho, às vezes da vida da pessoa, ou gerenciar o orçamento, ou é gerenciar o projeto, ou o cronograma, que também acaba sendo outro assunto bastante polêmico. O que para ti hoje, no ambiente de construção de uma casa, de um imóvel, é o que te leva assim, mais a ser desafiador? Esses dois pontos, o cliente e a construção, ela tem que andar muito junto. Agora, nos dois a gente tem pessoas. Sim. Então, quando eu falo ali de pedreiros, de serventes, de mestre de obras, nós temos uma equipe que são seres humanos. Então, às vezes, falta a humanização do processo todo. Então, eu tento estar muito próximo deles. Uhum. Eu peço também e faço de tudo para demonstrar às pessoas que trabalham comigo que não é um negócio por negócio. É um sonho meu, é um projeto maior. E eu quero e desejo que eles entendam isso. Porque a partir disso, eu consolido também eles em concretizar os projetos deles, em terem cada um uma vida melhor. Então, tipo assim, eu tento trabalhar hoje a ideia da construção não pelo capitalismo, só pela questão de, eu quero vender uma casa, ganhar dinheiro. Não. Essa ideia é o mínimo. Isso aí é resultado. Do meu ponto de vista, isso é resultado de todo o esforço. Mas é que eles entendam que dentro daquela casa, dentro daquela construção, existe um projeto que eu gosto de ver as coisas andar. Então, assim, meu setor de arquitetura, quando eu era criança, eu gostava de fazer casinhas de pallet de picolé. Então, eu gostava de ver a coisa sendo feita. Então, naquele momento ali, eu fazia as maquetes já criança e eu achava muito interessante. Então, eu gostava de ver o resultado feito. E hoje, esses paletinhos de picolé, hoje viraram casas de verdade. E hoje a gente tem grandes construções. E é muito interessante. Então, eu tento que a nossa equipe entenda que não é só uma casa, é um projeto maior, é um projeto de crescimento, é um projeto de uma construtora. E quando eu vendo a casa, eu tenho aí uma responsabilidade maior. Porque aquele meu projeto, agora ela vai ter um sentido para uma família. E eu tenho, eu tenho clientes que muitas casas nossas a gente vende no decorrer da obra. Então os clientes vão fazendo visita, aí ele vai dizendo o sentimento dele, eu tô achando tão legal, a obra tá legal, eu gostei da porta, eu gostei da cor. E aí é muito interessante, vai botar um armador de rede para mim, toda casa eu dou um armador de rede. Tem que ter. E é interessante, então a pessoa se vê ali deitado, se vê ali descansando num sonho. Gente, é muito interessante. Você hoje oferecer um lar para as pessoas, mesmo ela pagando, que eu acho engraçado, as pessoas... Elas estão ali pagando, estão fazendo todo o esforço, mas no fim é um sonho. É um material, mas é um sonho, é muito legal. Então, no fim, eu acho que é pessoas. Você entrega a solidez para o cliente, né? Que isso é muito importante. O compromisso e a qualidade ao mesmo tempo.
Acho importante você linkar tudo isso, mesmo a partir do mestre de obra, do funcionário, até a finalização, que é o próprio cliente, que Verdade, é o verdade. consumidor final. Né? Hoje, assim, o que é que você acha que vai vir para esses próximos meses, esses próximos anos de tendência na parte de arquitetura, engenharia? Eu acho que não é questão de tendência, vai ser a questão de necessidade. Encontrar hoje produtos que sejam mais acessíveis para o cliente final. Hoje nós temos no padrão Minha Casa Minha Vida, casas até 200 mil, que ele dá um corte aqui nas pessoas. Então, eu acho que a tendência hoje é a gente encontrar um produto que seja mais acessível. Então, hoje, assim, saem muito aqueles programas que davam a casa para o cliente, né? Para o consumidor final. Hoje as pessoas têm que comprar. Mas também hoje todo mundo tem uma carteira assinada, todo mundo tem um auxílio, todo mundo tem uma renda extra. É tanto que hoje é fato no meio de todos os empreendedores que eu conheço a dificuldade de mão de obra. Então, eu acho que nosso país aqui não está com esse problema de desemprego, não, porque ninguém consegue empregar ninguém. Se você conseguir uma babá é difícil. Verdade. Conseguir o pedreiro é difícil. Conseguir um servente é difícil, um eletricista, um design. Se você for olhar hoje o nicho de pessoas que estão procurando, eu tenho uns amigos meus que têm hotéis que têm uma dificuldade numa camareira, numa pessoa para cuidar de uma piscina, enfim. Então, essa questão do desemprego, eu acho que ela é um pouco torta. Por quê? Porque tem muita gente com renda. Aí, se é renda informal, se é renda do governo, eu não vou nesse mérito. Então, assim, mas essas pessoas querem consumir. Essas pessoas que não estão querendo um emprego porque é só um salário mínimo, é porque ela está ganhando de outra forma. Eu tenho essa visão. Porque a gente oferece emprego a um monte de gente, a pessoa acha pouco, então a pessoa está ganhando mais em algum canto. Então eu vejo que essas pessoas estão consumindo e estão, seja com auxílio do governo, seja de como for, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que existe hoje um produto que tem que ser mais acessível. A grande dificuldade, eu acho que vai ser estratégias de material construtivo, se a pessoa vai para o isopor, se vai para o drywall, se vai para o concreto, se vai para o ferro. Eu não sei ainda, tento cada dia descobrir, mas eu acho que o grande produto do futuro vai ser coisas mais compactas, casas mais compactas, com preços menores e mais acessível. Vai dar uma pequena pausa aqui para os nossos patrocinadores, tá, Iago? Daqui a pouco a gente retoma aqui a conversa. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouco de quem a gente faz conosco aqui no Ponto de Conexão, que semanalmente acredita no projeto e vem apoiando naturalmente esses bons papos aqui com os nossos convidados. Para começar, temos a Ridix, que é essa operação focada em M&A, fusões e aquisições. Então, se você, enquanto empresário, está buscando adquirir empresas talvez menores, ou na outra ótica, você está buscando se estruturar para ser vendido, você pode sempre procurar a Ridix, enquanto o grupo aqui, para poder te apoiar nessas estruturações e para garantir de fato todo o processo até uma venda bem sucedida, bem como também entender quanto seu negócio vale. Temos também como patrocinador Hub X Studio, onde nós estamos aqui hoje sediados, então, onde semanalmente, sempre um novo episódio do Ponto de Conexão vai ao ar. Então, se você é de Fortaleza está buscando fazer algum tipo de trabalho audiovisual, você pode contar sempre com o time do Hub X Studio. Temos também como patrocinador Nordeste Invest. É o principal portal de notícias focado em finanças e investimentos no mercado nordestino aqui do Brasil. É onde, inclusive, a gente sempre busca se atualizar em como é que é a economia. Sim. E eu tenho uma coluna fixa lá, onde a cada uma semana, um pouco mais que isso, estou até em falta. A gente sempre traz notícias focadas no mercado de fusões e aquisições. Temos também a Beatriz Investimentos, é um time de assessores de finanças pessoais, então se você está buscando ali potencializar a sua rentabilidade, carteira, organizar teu orçamento e conseguir naturalmente sempre ganhar mais ali, potencializar ali, gerar mais renda por meio de aplicações financeiras, vocês podem buscar o time B3X enquanto consultores, enquanto assessores que vão te apoiar a estruturar as tuas finanças. E por fim nós temos aqui o nosso mais recente patrocinador, Ruvos Incorporações. Inclusive, você deve estar um pouco assim, verificando um pouco da logomarca, né? Mas a verdade, assim, a DSA, enquanto incorporadora, ela evoluiu e se reestruturou com os novos sócios, inclusive, uma nova perspectiva, inclusive, de posicionamento de marca. E agora, eles se chamam Ruvos Incorporações. Então, se você está buscando demandas de construção e incorporação comercial residencial, bem como também um projeto vinculado à parte também de rentabilização por meio de investir no mercado imobiliário e gerar um retorno ali em termos de rentabilidade do curto e médio prazo por meio do mercado imobiliário, do mercado de casas e apartamentos, por exemplo, você pode buscar o time da Ruvos nesse contato logo ali abaixo, tá bom? E lembrando sempre que nossos episódios, ao final de cada legenda, né, você sempre mantém lá os contatos para que você possa, de repente, buscar e falar com cada um dos nossos patrocinadores de acordo com a tua demanda. É isso. Então, você programação, Raquel. Pronto. Deixa eu te falar aqui. Hoje, tem muitos arquitetos se formando, né? E
querendo ou não, alguns já estão movidos para o mercado de empreender, né? Qual a dica de ouro que você daria para uma pessoa como essa que acabou de se formar e ela quer movimentar para o lado do empreendedorismo? Mas eu tenho até uma crítica com as faculdades de arquitetura, porque quando vários amigos meus, arquitetos da faculdade, saem da faculdade e não sabem fazer um orçamento do próprio serviço, eles têm grande dificuldade com acesso ao cliente. Nossa. E é incrível como isso é real. Eu acho até que as faculdades poderiam ter uma das disciplinas empreendedorismo. Sim. Porque hoje é muito interessante. A gente vende um produto que é a gente mesmo. Então eu digo muito, às vezes, rapaz, a pessoa me pagou pela ideia. Pode dizer assim, é um rabisco, mas não deixa de ser. Você pagou caro por uma ideia, ou seja, ela pagou, o produto é você. Então, assim, as pessoas que estão hoje saindo da faculdade, os novos arquitetos, e até arquitetos, por aquilo que parece, tem gente que já está há 2, 3 anos no mercado e tem muita dificuldade de venda. Por quê? Elas têm... Uma das coisas é choque com o cliente. É muito interessante, gente, quando você está atendendo um cliente e você vai apresentar um produto final e as coisas não batem, a ideia não bate. Por quê? Ouvir. Então, assim, qualquer profissão, mas vamos focar aqui na arquitetura, é necessário ouvir o cliente. Então, tipo assim, o cliente quer 2 quartos, uma sala, um pé direito duplo. Aí tu faz uma coisa que está fora daquela linha, já dá choque. Então, assim, nossos projetos, a gente tem um índice de aprovação muito grande. Então, quando o cliente chega e diz, ficou do jeito que eu queria. Eu disse, claro, eu ouvi a pessoa. Excelente. Então, assim, ouvir é um grande segredo, uma coisa simples que os arquitetos não estão prontos. Ela acha que vem com a faculdade, com uma bagagem de informação e vai jogar ali dentro de um projeto do cliente. E, às vezes, o projeto do cliente é errado. Eu já peguei situações que eu poderia gerar prejuízos financeiros gigantescos com o cliente, porque o cliente estava com um sonho, uma ideia meio doida, que eu digo assim, meio louco. Eu digo, senhor, tem certeza que o senhor vai fazer isso? Se eu fosse você, não fazia, não. Aí justifiquei, ele, rapaz, eu ia ter um prejuízo gigante, né? Porque às vezes mudança numa casa, quebrar uma parede, 10 paredes, chega a prejuízos gigantes. Então, você tem que ter, os arquitetos novos têm que entender o mercado, entender de obra, entender de cliente, entender de pessoas. Como faz isso? Convivendo. Quem tem grandes experiências na arquitetura é o pedreiro. Vai ouvir, vai entender se o teu projeto ele está conseguindo ler o teu projeto, vai ficar, passa o dia todo na obra. Grandes segredos de construções eu aprendi dentro da obra. Na faculdade a gente aprende normas e técnicas e como representar. Na vida ela vem com uma bagagem gigantesca. Outra coisa, ouvir o cliente, ouviu quem está ali na ponta construindo, e muito interessante também ouvir outros arquitetos, entender como é que está funcionando o mercado, qual o preço que estão cobrando no mercado, perguntar. Eu ligo para as pessoas de como é que funciona isso. Aí tu perguntou a pessoa e disse, claro que eu estava com dúvida, então não interessa. A pessoa o máximo que vai acontecer é a pessoa dizer assim, não vou te dar informação. Nunca fizeram isso. Todos me receberam muito bem, todos deram feedback muito bem sobre a informação, mesmo sabendo que eu estava dentro do mercado deles. Então, assim, os novos arquitetos, eles têm muito medo de aparecer, de se dispor, de colocar a cara a tapa. Não tenha medo. Tem uma amiga minha que está se formando agora, ela perguntou, e aí, eu vou pegar um projeto, pegar uma ideia e dar para a pessoa. Eu digo, a pessoa vai construir e vai gastar. Então, você tem que ter muita firmeza, muita certeza do que você está oferecendo, porque alguém vai executar. Ninguém paga um projeto de arquitetura para não executar. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas a segurança hoje é quando eu escuto o cliente e quando eu escuto o mercado. Eu também, uma das coisas que eu digo muito para os arquitetos, gente, vá no terreno. O cliente quer fazer uma loja, quer fazer uma casa. Vá no terreno e entenda como é que funciona a vizinhança, para que tu não vire tão diferente assim teu produto, porque às vezes tu quer construir uma coisa muito bonita, mas a realidade da vizinhança é outra e tu tá se chocando. Aí o teu cliente, seja um produto a casa dele, ou seja uma loja, seja qual for o produto, o ambiente tem que interagir. Então, assim, as pessoas, infelizmente na faculdade, coisas tão simples, entender o mercado, entender a vizinhança, é um segredo tão simples, que ajuda tanto no final. Porque, por exemplo, eu faço muito projeto comercial. Então, eu tento
tu entender como vai funcionar o processo todo, como o cliente vai chegar, como o cliente vai ser atendido. Não a arquitetura por só. Aí essa convivência com as pessoas, eu acho que é muito importante. A gente tem um entendimento muito forte. Boa. Perfeito, Iago. Iago, muito obrigado por esse bate-papo. Estamos chegando aqui ao nosso episódio Ponto de Conexão. Foi incrível aprender sobre empreendedorismo, sobre arquitetura, sobre construção também desse mercado aqui de modo geral. Acho que foi muito bacana. E eu queria que antes de a gente encerrasse, que você passasse para essa câmera aqui, desse recado, para as pessoas poderem te encontrar. Quais os seus arrobas, redes sociais, enfim, a gente consegue conhecer um pouco mais do trabalho do Iago Moura. Eu gosto muito do Instagram, eu acho que é a coisa mais perto que tem aqui, né? Mais rápido. Meu Instagram é Arquiteto Iago Moura. Lá você vai conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, um pouquinho do nosso produto. Então, lá tem vários segmentos, né? Tem o restaurante, tem a gráfica, mas no fim tem a pessoa Iago Moura, que é o que faz mover todos esses produtos. Então, lá no Instagram, Arquiteto Iago Moura, você me encontra. E é bem interessante. Estou lá. Agradecer, seja bem-vindo sempre conosco, né? Lembrando, gente, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas, estamos conectados. Se inscreve no nosso canal, hein? Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau.